Uma grande alegria, irmãos, poder retornar aqui, estar aqui com vocês essa noite. Nós tivemos aqui alguns dias atrás, veio todos os alunos do seminário fazer um evangelismo, foi um momento muito agradável, muito bom, em que nós tivemos a oportunidade de semear a palavra por essas ruas, e isso é muito bom. Isso mostra que Deus ele tem cuidado de nós, que Deus tem nos conduzido, e mostra o amor também de Deus com a igreja Cidade Dutra, ao trazer esses seminaristas para poderem trabalhar aí nessa obra evangelística. Oramos a Deus para que Deus permita que dê muitos frutos, que várias pessoas possam se achegar à igreja e que o nome do Senhor continue sendo pregado todos os dias. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras comigo no livro de Marcos, capítulo de número 4. Eu lerei aqui do versículo 1 ao versículo de número 9. Marcos, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 9. Assim diz a santa, poderosa e perfeita palavra de Deus. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui a santa e poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, imagine comigo um agricultor que prepara o solo com muito cuidado, adubando, retirando as pedras e plantando as sementes com a profundidade adequada. Ele espera ansiosamente pelo momento em que as sementes começarão a brotar e a dar frutos. Mas, para sua tristeza, algumas delas nunca germinam. Ele percebe que o solo, apesar de todo o seu esforço, não era totalmente adequado para aquelas sementes. Da mesma forma, assim como diferentes tipos de solos afetam o crescimento das sementes plantadas, diferentes tipos de corações afetam a maneira como recebemos e relacionamos com a palavra de Deus. Precisamos estar atentos, constantemente preparando o nosso coração, removendo as pedras e os espinhos que os impedem o crescimento da palavra em nós. Nós precisamos constantemente estarmos preparados para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida e que através do nosso testemunho nós consigamos dar um bom exemplo para todos quantos nos observam. Jesus, ele foi o maior contador de história do mundo. É interessante que Cristo, ele tinha essa habilidade e constantemente ele trazia ensinamentos preciosos para a vida dos seus ouvintes através de histórias, ao qual ele tinha condições de fazer com que aquelas pessoas pudessem entender qual era o ensinamento que ele tinha para a vida de cada uma daquelas pessoas. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos algumas dessas histórias registradas. Acredito que muitas outras histórias foram contadas, mas apenas algumas foram relatadas. E nós estamos diante de uma história
em que ele fala a respeito de um semeador que saiu a semear. Com suas histórias bem contadas e detalhadas, ele ensinou lições profundas aos seus ouvintes. Mesmo perseguido por seus inimigos, Jesus ele encontrava formas flexíveis de pregar o evangelho, cativando as pessoas, aproximando as pessoas dele e fazendo com que essas pessoas viessem a ser edificadas e ensinadas pelas suas histórias. Interessante que nesse cenário ele usou a praia como um grande templo para falar aos seus ouvintes e um barco como um púlpito para que ele pudesse então pregar a mensagem àqueles que estavam ouvindo. Os ensinos de Jesus era salvação para alguns e condenação para outros. Ainda hoje é assim. A palavra de Deus continua sendo pregada, as histórias continuam sendo contadas, mas por muitas das vezes nós nos deparamos com palavras de salvação para alguns e palavras de condenação para outros. E meus irmãos, nós somos chamados por Deus para ouvir a sua palavra e para seguir os seus ensinamentos, a fim de frutificar diante da sua presença, sempre glorificando e exaltando o seu grandioso nome. Porque quando nós paramos de frutificar diante do Senhor, nós também somos comparados com aqueles que são levados à condenação pelas palavras de Jesus Cristo. Cristo nos chama à salvação, Ele nos chama a viver uma vida de santidade diante da sua santa e gloriosa presença. Que nós não sejamos contados com aqueles que são contados para a condenação, mas que façamos parte realmente do povo de Deus, daqueles que produzem na presença do Senhor bons frutos para a glória de Deus. Através de suas parábolas, Jesus ele revela o mistério do reino de Deus, que só podia ser conhecido através da revelação divina. O Senhor endurece aqueles a quem Ele quer endurecer, e o Senhor faz com que aqueles a quem Ele quer salvar venha a frutificar diante da sua presença. E talvez, meus irmãos, o maior juízo de Deus seja quando Ele entrega o homem aos seus próprios pecados. Muitas das vezes nós caminhamos por algum tempo na presença do Senhor, mas por muitas das vezes nós vemos pessoas que deixam de caminhar na presença do Senhor. Alguns ainda retornarão, mas outros claramente serão deixados aos seus próprios pecados. E talvez esse seja o maior e pior juízo de Deus para a vida de um ser humano. Romanos, capítulo de número 1, versículo 24, o apóstolo Paulo diz: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 26, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. E o versículo de 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Talvez esse seja o pior juízo, porque nós vemos de forma bem clara o próprio Deus deixando o homem seguir os seus próprios caminhos, caminhar de acordo com os seus próprios desejos e deleites. E diante de uma natureza pecaminosa, em que nós somos conduzidos cada vez mais a fazer aquilo que é mal diante do Senhor, nós então, quando caminhamos de acordo com a nossa própria vontade, nós somente vamos nos afundando cada vez mais e mais. E eu posso imaginar que coisa terrível é para o ser humano ser deixado à sua própria disposição mental, ao seu próprio juízo, ao seu próprio julgamento, ao qual ele mesmo se conduz à perdição. Diante disso, nós vamos ver vários tipos de corações. Corações que frutificam, corações que deixam de frutificar diante do Senhor. E nós somos chamados a sermos corações
que frutificam diante de Deus, pessoas que dão bons frutos para a glória de Deus, para que o nome dele continue sendo glorificado no nosso meio. E o primeiro coração que nós vemos na parábola do semeador é o coração endurecido. O versículo de número 4 do capítulo 4 diz assim: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. O versículo 15 diz assim: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Na época em que o texto foi escrito, o trigo e a cevada eram semeados com a mão. E quando o agricultor estava a semear, algumas partes caíam à beira do caminho, onde ele pisava, para que ele pudesse fazer a semeadura. E ali a terra era mais dura. E a semente não podia penetrar na terra, se tornando uma presa fácil para as aves que logo vinham e as arrebatavam. Um coração duro é como esse solo duro. Ele ouve a palavra, mas ele não compreende a palavra de Deus. É como esse solo batido. A palavra não penetra, a palavra não dá fruto, a palavra não cresce. E logo Satanás vem e arrebata a semente desse coração. Esse coração é insensível ao que se relaciona a Deus. E ele perturbadamente busca somente as coisas deste mundo. Pessoas assim estão satisfeitas consigo mesmo, agarrados ao seu hábito, escravos da rotina, orgulhosos de suas crenças, consumidos no prazer, não levando nada a sério. Meus irmãos, quando nós olhamos para a igreja, nós conseguimos contemplar esse tipo de coração em nosso meio. Pessoas que estão apenas acostumadas com o hábito de ir até a igreja. Pessoas que não estão preocupadas em entender a profundidade dos ensinamentos de Jesus Cristo e não se importam com a necessidade de viver a palavra de Deus e se tornam como um solo duro, aonde a palavra de Deus não penetra, aonde não há a possibilidade de haver frutos, porque não se preocupa em compreender o poder que existe na palavra de Deus. A palavra do Senhor é bendita. Os ensinamentos do Senhor são puros e perfeitos. E o Senhor está ministrando a nós constantemente a sua palavra. E nós, meus irmãos, não podemos ser como este solo duro que rejeita a vontade de Deus, mas nós devemos nos agarrarmos a estes ensinamentos profundos e poderosos da palavra de Deus, a fim de fazer com que esta palavra venha fazer morada no nosso coração, a fim de frutificar na presença do Senhor. Esse tipo de pessoa, por muitas das vezes, escuta o Senhor, mas não presta atenção. Ezequiel fala muito bem a respeito disso, quando ele está falando a respeito de Israel, que se voltava contra o Senhor, que no versículo de número 32 ele diz: eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Ezequiel foi levantado por Deus para exortar aquele povo a respeito do pecado que eles estavam vivendo. Estava exortando aquelas pessoas sobre a necessidade deles se converterem e caminharem pelos caminhos do Senhor. Havia um castigo sendo pronunciado ao povo de Israel. Havia ali uma conduta reprovável daquele povo para com o Senhor, e o Senhor envia Ezequiel para repreender aquelas pessoas, e palavras duras são direcionadas a eles. Mas o próprio Deus nos diz que as palavras duras de Ezequiel àquele povo estavam soando como canções. E nos dias que nós estamos vivendo, por muitas das vezes a palavra do Senhor tem sido pregada, a palavra de Deus tem chegado até nós, e por muitas das vezes exortações têm vindo em nossa direção, mas nós não queremos ouvir,
nós não queremos prestar atenção, nós não queremos receber aquilo que nós precisamos para nos aperfeiçoar na presença do Senhor, e por muitas das vezes, meus irmãos, nós pegamos a exortação da palavra de Deus como apenas canções que entram em nossos ouvidos, mas que não surte efeito algum e que logo se dispersa ao esquecimento. Meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é que nos conduz à santificação. A palavra de Deus é que nos mostra, que nos revela de forma bem clara e evidente o caminho da vida eterna. E nós devemos nos apegar a essas palavras. Devemos nos deleitar aos ensinamentos de Jesus Cristo. Devemos nos aprofundar na vontade de Deus a fim de conhecer o Senhor cada vez mais e mais, para que nos santifiquemos diante da presença dEle, a fim de frutificarmos como plantas boas na presença do Senhor. Há uma multidão de ouvintes que domingo após domingo vão à igreja, mas que Satanás rouba a semente dos seus corações. O fim dessas pessoas geralmente é a perdição, é o inferno, é a condenação. Onde o semeador sai a semear, Satanás sai a roubar a semente que está sendo semeada. Já gastamos o nosso tempo deslocando dos nossos lares até a casa do Senhor. A palavra de Deus está sendo pregada a nós. A semente está sendo lançada. Não endureçamos o nosso coração, mas nos dediquemos em entender quais são as vontades de Deus para nós. Que nós nos apeguemos a esta palavra que é santa e poderosa, e que nós nos dediquemos em conhecer a vontade do Senhor cada vez mais e mais para a própria glória dele. Como parte do seu ataque contra Deus, Satanás e seus agentes buscam ativamente destruir a palavra no coração daqueles que a ouvem, antes mesmo que ela comece a crescer. O segundo coração que nós vemos relatado nesta parábola é um coração superficial. Versículos 5 e 6 do capítulo 4 diz: outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 16 e 17. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É típico da Palestina que uma porção considerável do solo, de terras cultiváveis, se encontrem em cima de camadas de pedras. Em tal situação, a semente, no seu processo de germinação, só tem um lugar para ir, a saber, para cima. E por não ter raízes profundas, o sol a queima e a faz secar. Um coração superficial, ele responde de forma imediata à palavra de Deus. No calor do momento, sem pensar, mas imediatamente se escandaliza com as coisas que ele começa a contemplar na casa do Senhor. Meus irmãos, entendamos nós que nós fazemos parte de um corpo em que está passando por um processo de aperfeiçoamento. Nós precisamos compreender que em nossa vida de cristão, em nossa caminhada de fé, nós vamos nos deparar com muitas situações que vão entristecer o nosso coração. Mas, se nós queremos frutificar na presença do Senhor, nós devemos estar dispostos a enfrentar as dificuldades do dia a dia, entendendo que nós fazemos parte de um corpo em que as pessoas estão passando por este processo de santificação e que por muitas das vezes nós vamos nos decepcionar com estas pessoas. Mas se nós somos maduros o suficientes e entendemos a vontade de Deus, nada, meus irmãos, nada, exatamente nada, poderá nos frustrar em meio à nossa caminhada.
porque a palavra de Deus é quem nos capacita a permanecer de fé. Nós não podemos ter esse coração superficial que se escandaliza por qualquer coisa. Sua decisão, por muitas das vezes, dessas pessoas que têm esse coração superficial, é uma decisão baseada na emoção, mas não na razão. São ouvintes emotivos, entusiastas, verdadeiros fogo de palha. Meus irmãos, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para o culto racional. Nós precisamos compreender a grandeza da palavra de Deus, devemos nos aprofundar nos ensinamentos de Jesus Cristo. Um coração superficial não tem profundidade, a sua fé é temporária, mas aquele que vive realmente para Cristo, ele consegue suportar as dificuldades e ele consegue avançar em meio às adversidades, porque ele contempla a grandeza e o poder de Deus mediante a sua palavra que se encontra diante dele. Hoje muitas pessoas pregam o evangelho da prosperidade, oferecem saúde, sucesso, dinheiro, e pessoas que não têm o alicerce na palavra de Deus são facilmente conduzidas por este evangelho da prosperidade, são enganadas, são levadas enganosamente a caminhar por caminhos contrários da vontade de Deus. Meus irmãos, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa em nosso meio, e nós não podemos viver uma vida superficial na presença do Senhor. Mas nós precisamos nos aprofundar nos ensinamentos de Jesus Cristo. Muitos, quando Cristo estava entrando por Jerusalém, gritavam: Hosana! Mas, quando Jesus entrou em Jerusalém, dias depois eles gritaram: crucifiquem-me. E por muitas das vezes nós vemos isso acontecendo no nosso mundo. Pessoas que chegam totalmente animadas: Hosana, louvado seja o nome do Senhor, grandioso é o nosso Deus, que em pouco tempo já não querem mais saber de Jesus Cristo. Isso porque falta o entendimento da palavra de Deus. Isso nos chama a atenção para a necessidade de conhecer e prosseguir no conhecimento da palavra de Deus. O povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meus irmãos, que não sejamos negligentes à vontade de Deus, mas que nos aproximemos do Senhor com sabedoria e dedicação e desejo de conhecer a vontade daquele que vive e reina eternamente. Nós não podemos ignorar o fato de que o caminho que nos conduz para casa é o caminho da cruz. Às vezes nós vamos enfrentar dificuldades, vamos passar por problemas, mas nós devemos entender que este caminho é que está nos conduzindo à cruz, é o que está nos conduzindo à salvação. Devemos nos alegrar diante da grandeza e do poder de Deus, que mediante a morte e ressurreição do seu Filho amado Jesus Cristo, nos reconcilia com Deus, nos dando a oportunidade de vivermos em novidade de vida. Mesmo com todos os seus sentimentos, alegrias e esperanças e desejos, aqueles que não têm raízes profundas diante do Senhor, eles se perdem em meio à caminhada e se vão para longe do Senhor. O terceiro coração que nós vemos aqui nesta parábola é um coração preocupado. Versículo de número 7 diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Versículo 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, correndo, sufocam a palavra, ficando infrutífera. Esse solo, ele estava infestado de raízes de espinho. Como geralmente nada cresce tão rapidamente do que aquilo que não presta em cada palmo de terra, e cada palmo de terra só pode sustentar um determinado de semente sadia, um determinado de plantas sadias, não é de surpreender que as ervas daninhas sufocassem aquelas sementes que estavam sendo lançadas ali. O coração preocupado, ele ouve a palavra, mas ele dá atenção a outras coisas. Essa semente disputa espaços com outras ervas.
por muitas das vezes ele é sufocado. O espírito do mundo sufoca a semente da palavra. Essa pessoa ela não tem tempo para Deus. Há muitas outras coisas urgentes que a fascinam, que os conduz a caminhos tortuosos que não glorificam o nome do Senhor. E esses caminhos são postos diante de nós constantemente. Por muitas das vezes, meus irmãos, em meio à nossa caminhada, nós vamos nos deparar com situações adversas, com convites, com ensinamentos que são contrários aos ensinamentos de Jesus Cristo, com palavras que vão contra aquilo que a palavra de Deus tem realmente para nos ensinar. E por muitas das vezes essas palavras serão palavras agradáveis, palavras boas, palavras que realmente encherão o nosso coração de esperança. Mas, meus irmãos, que nós não nos sintamos iludidos por estas coisas, mas que nós entendamos quais são realmente as vontades de Deus para conosco, e que se nós tivermos que enfrentar as adversidades do dia a dia, então que nós enfrentemos, para que o nome do Senhor seja glorificado no meio de nós. Nós não podemos deixar com que o espírito desse mundo sufoque a palavra de Deus que tem sido semeada ao nosso coração. Nós não podemos deixar com que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, tomem o lugar da palavra de Deus em nosso coração. Meu irmão, aquele que tem um coração preocupado, muitas das vezes, ele vive de forma mundana na presença do Senhor. Muitas das vezes querem servir a dois senhores. Muitas das vezes querem agradar a Deus e ao mundo. Mas a palavra do Senhor nos chama à necessidade de caminharmos pelo caminho que Ele tem preparado para nós. A palavra nos ensina que o Senhor, Ele tem aplainado os caminhos para que nós tenhamos condições de passar por eles. Isaías 45, versículo 1 ao 7, vai falar sobre isso. E nós precisamos entender quais são as vontades do Senhor. Mas a única forma de entendermos as vontades de Deus é nos aprofundando nos ensinamentos de Deus, naquilo que Ele tem colocado diante de nós. Meus irmãos, nós não podemos servir ao dinheiro e a Deus. Nós não podemos servir às fascinações, às riquezas deste mundo e à vontade do Senhor. Nós precisamos nos decidir para com Deus. E assim, meus irmãos, depois de nos dedicarmos constantemente em viver para o Senhor, aí sim nós devemos tomar as nossas outras decisões, a fim de tomar as decisões de acordo não com a nossa vontade, mas sim de acordo com a vontade de Deus. Quarto coração que a palavra nos revela é um coração frutífero. E aí nós vemos o versículo 8 e 9 que diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Marcos ele faz uma mudança do plural para o singular. Provavelmente ele estava querendo dar uma ênfase para mostrar que são poucos os que recebem a palavra de Deus. Ele diz: outra, enfim, caiu em boa terra. Enquanto ele fala de sementes que estão sendo semeadas, de uma hora para outra ele fala que outra caiu em boa terra. Às vezes são poucos, meus irmãos, aqueles que recebem a palavra e aqueles que buscam viver a palavra de Deus. Mas esses que recebem, eles fazem muito bem aquilo que o Senhor está o convocando a fazer. Ele trabalha muito bem a favor do reino de Deus. E Ele dá muito bem. O coração frutífero ouve e recebe a palavra de Deus. E ele está disposto com o firme propósito de obedecer à vontade de Deus. Essa parábola nos ensina a fazer 3 coisas: ouvir, receber e praticar a palavra de Deus. Não podemos ser ouvintes negligentes, mas nós devemos ser operosos diante do Senhor,
fervorosos de acordo com a vontade de Deus, a fim de produzir na presença do Senhor. Nestes dias tão agitados, poucos são os que param para ouvir e meditar na palavra de Deus, mas nós, meus irmãos, somos chamados para ouvir e meditar nessa palavra, caminhar de acordo com os ensinamentos do Senhor, seguir a vontade de Deus, caminhar frutificando na presença do Senhor para que o nome dele continue sendo glorificado sobre nós. Um coração frutífero, ele produz fruto, ele cresce. O verdadeiro crente, ele tem uma vida transformada pela palavra e ele produz frutos bons diante do Senhor. O cristão, ele é conhecido pelo seu fruto. E uma árvore boa produz bons frutos. Um cristão que tem o seu coração voltado para a palavra de Deus, ele não se desvia por causa das perseguições do mundo, nem fica fascinado pelos prazeres do mundo. Mas ele busca viver de acordo com a vontade de Deus. Ele busca lutar contra as suas fraquezas. Ele busca viver para a glória de Deus. O Senhor nos chama para isso. O Senhor nos chama para frutificarmos diante do Senhor, para vivermos a sua palavra, para nos esforçarmos dia após dia. É bem verdade, meus irmãos, que muitos, em um determinado momento da sua vida, poderão sair dos caminhos do Senhor. Mas é bem verdade, meus irmãos, que aqueles que são chamados por Deus, eles voltarão e eles frutificarão na presença do Senhor. Porque aonde a semente do Senhor, ela é realmente plantada, ela frutifica. Uma vez no seminário, um dos seminaristas pregando, ele usou uma ilustração que eu não lembro. Caqui café, chama a semente, eu lembrei aqui. E ele contava que essa semente é uma semente que joga, você planta, e foi ele e 3 primos que plantaram. Cada um plantou uma árvore. E ele plantou essa semente de caqui café. E aí, depois de um ano, aliás, ele passou por muito tempo cuidando daquela semente e ela não frutificava. Segundo ele, não dava. As plantas dos primos começaram a crescer, já estavam tudo árvorezinhas bonitinhas. Ela não frutificava, não crescia, mas ela estava ali naquele solo. Ele falou que viajou, foi fazer o doutorado dele fora do Brasil, mestrado fora do Brasil. Quando ele voltou, depois de um ano de férias, ele chegou lá e tinha uma árvore bonita. E ele falou com o pai dele: "Ah, pai, que árvore que é aquela ali que o senhor plantou?" Era aquela árvore ali, meu filho, é o caqui café que você plantou. Às vezes vai demorar um pouco para frutificar, mas se foi Deus que plantou, meus irmãos, vai frutificar. Se a palavra de Deus tem alcançado o seu coração, ela vai dar bons frutos. E você deve perseverar e você deve acreditar nisso, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela não vai permitir com que aqueles que são chamados por Deus vivam uma vida de constante pecados, porque o próprio Deus é quem traz os seus para a sua presença, para que eles frutifiquem, e para que eles frutifiquem a 30, a 60 e a 100 por 1. Aonde a palavra de Deus é semeada com verdade, a palavra de Deus frutifica grandiosamente. É importante frisar que ao semear a palavra de Deus, ela é plantada no coração daqueles que ouvem, que não parte de nós a conversão, mas sim da própria vontade de Deus. Meus irmãos, é por isso que nós devemos pregar o Evangelho, é por isso que nós devemos evangelizar, é por isso que nós devemos falar do amor de Jesus Cristo, porque quando nós falamos da palavra de Deus, quem vai fazer com que ela venha a frutificar é o próprio Deus. Não parte de nós, mas parte da vontade do Senhor. E se o Senhor tem o seu povo preparado para que eles venham à sua presença para frutificar, então essas pessoas virão e essas pessoas frutificarão grandiosamente na presença do Senhor. Diante disso, meus irmãos, nós não podemos subestimar as forças que vêm de encontro aos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós devemos nos esforçar constantemente para seguir a vontade do Senhor. Jesus, ele disse que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Ele diz, ouvir, e ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
nós queremos frutificar diante do Senhor, nós devemos ouvir a palavra de Deus. E nós devemos entender a palavra de Deus. E nós devemos praticar a palavra de Deus. Você não deve separar as pessoas pela aparência. Você não deve se enganar, fazendo divisões de acordo com os seus próprios julgamentos. Você deve simplesmente lançar a palavra de Deus no solo, para que o próprio Deus faça com que essa semente venha frutificar. Meus irmãos, que a palavra do Senhor faça morada em nós, que ela seja escrita na tábua do nosso coração, e que nós nos esforcemos para que a vontade do Senhor seja executada em nossa vida. O Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que nós sirvamos a Deus produzindo a 30, a 60 e a 100 por um, como um solo bom, como um coração frutífero que realmente produz diante do Senhor. Oremos. Ó Deus bendito e eterno, nós damos graças ao Senhor, ó Pai, pela Tua palavra. Damos graças ao Senhor pelos Teus ensinamentos, pelo Teu cuidado. Pelo Senhor, ó Pai, nos mostrar as constantes dificuldades que nós enfrentamos ao longo da nossa vida. Ó Deus querido e eterno, que nós entendamos a vontade do Senhor e que nós a pratiquemos, a fim de glorificar e exaltar ao Senhor constantemente. Rogamos, ó Deus querido e santo, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre de pecar, que o Senhor nos livre de falhar, que o Senhor, ó Deus querido e eterno, nos fortaleça para que a Tua vontade seja executada em nós. Obrigado, ó Deus querido e santo, por nos permitir ouvir a Tua palavra. Que essa palavra frutifique e que nós, ó Deus, possamos dar bons frutos diante do Senhor. Tudo para a Tua glória, tudo para o Teu engrandecimento. Em nome de Jesus. Amém.